Bom dia, meninas! Como eu havia prometido, vou ensinar vocês hoje como bordar na máquina zigue-zague, a máquina doméstica comum que a gente tem aqui. Eu comecei a bordar porque eu precisava bordar nome nas bolsinhas e pagar para outra pessoa bordar pra gente fica muito caro, encarece o produto da gente. E é um diferencial você fazer um produto personalizado, né? Eu vou ensinar vocês desde o princípio, desde tirar a fonte do PC, passar pro tecido e bordar, tá? Vamos lá? Meninas, primeiramente, eu tiro as fontes todas no PC. Se eu não encontro uma fonte que eu queira bordar, eu entro lá no site. São vários sites de fonte que a gente pode baixar para o Word, certo? Tem o dafonte.com, tem o netfonte.com. Eu gosto de baixar nesses dois. Eu já tenho as fontes baixadas aqui no meu PC. Mas se vocês quiserem baixar a fonte, vocês vão vir aqui, ó. Eu gosto do Netfontes. Ela é ótima. É facinho de você estar baixando. Você pode fazer até uma conta sua aqui. É gratuita, você não vai pagar nada para baixar as fontes. Olha, o site é assim. Tá vendo? As fotinhas aqui, ó. Você vem nessa caixinha que tem aqui, ó. De busca. Clica lá, vai abrir essa página aqui. Você vai digitar nessa caixinha aqui, visualizar texto, o nome que você vai bordar. Manuela. E vou colocar em enviar. Vai aparecer em vários modelinhos de letra, tá vendo, ó? Essa aqui é a mais usada, essa aqui, a pessoa usa muito para fazer aquele nome em pet appliqué. Porque ela fica bem cheinha. Se você quiser aumentar ela na hora de fazer o pet appliqué, é só você simplesmente colocar em negrito. Ela vai ficar mais grossinha, tá bom? Para cortar fica mais fácil e depois você caseia ela. Aquela letra que eu faço, que tá naquela bolsa que eu postei no grupo, é a Brock Script. Eu já tenho ela. Eu vou baixar essa aqui para vocês verem como que eu faço para instalar no meu PC. Olha, essa aqui é a Banana Split. Eu venho nessa caixinha de baixar aqui, vou clicar. Olha lá, ó, ela está baixando aqui. Baixou. Vou vir aqui em abrir. Ela vai abrir uma caixinha assim. Aqui, ó. Eu vou instalar ela no meu PC, que vai direto pro meu Word, ó. Vou vir aqui na caixinha de instalar. Aqui tá falando que ela já tá instalada no meu PC, vocês estão vendo? Mas no caso de vocês, se vocês vão clicar, ela vai instalar automaticamente. Tá bom? Ela tá instalada no meu PC, certo? O que eu vou fazer agora? Lembrando que eu não vou usar ela lá para poder fazer o meu nome, porque o meu nome vai ser em bordado. Não vai ser em pet appliqué. Eu vou lá no meu Word. Vamos lá, ó. Vou lá abrir no Word. Gente, quem não tiver impressora, dá para tirar do jeito que eu tiro a minha aqui, tá? Vou ensinar vocês. Vamos lá. No meu caso aqui, eu tenho que fazer uma letra para uma médica. Vamos ver o nome dela aqui. Ó, eu tenho que fazer Doutora Karen. Eu vou vir aqui. Vou escrever lá, ó. Eu vou abreviar, então, Doutora Karen. Certo? Eu vou vir aqui, vou marcar. Vou aumentar essa letra.
Eu sempre ponho no 72, que já é o máximo, depois eu aumento um pouquinho mais. E eu vou usar aqui uma letra que eu baixei que tem um coraçãozinho. Normalmente eu uso muito nas minhas bolsas de bebê essa Brock Script, que ela fica assim, ó. E pra gente bordar ela é bem mais fácil, certo? Mas eu vou usar uma outra letra que eu baixei, que eu gostei porque ela tem um coraçãozinho no início das letras. E pra médica, ela é cardiologista, então vai ficar legal, né? Vamos achar ela aqui. Tá vendo? Todas essas letras que eu tô passando do Word, dá pra você usar no bordado. É só treinamento, gente. Usar a criatividade e treinar. Porque sem treinamento não adianta. Suas letras vão sair todas tortas no início. Não desistam. Eu também tive muita dificuldade. Vamos usar essa agora, a Brock Script, que eu não achei a letra aqui. Eu não sei se eu não instalei ela. Bora lá, ó, vamos usar essa daqui. Certo? E se eu quiser aumentar mais ela um pouquinho, eu vou fazer o quê? Vou simplesmente vir aqui, ó, neste quadradinho que tem um A maior. Ela vai ser aumentada, ó. Tá vendo? Eu preciso colocá-la nesse quadradinho que vai ser aplicado na bolsinha. Certo? Então, eu venho medir aqui, ó, pra ver se tá com tamanho legal. Se tiver com tamanho legal, se você tem impressora, imprima. Se não tem, eu gosto de fazer assim. Quando o tecido dá pra eu enxergar aqui, ó, eu venho e tiro com um lápis aqui em cima, o 6B. Tiro aqui em cima. Se não dá pra enxergar, eu venho com uma folha de sulfite e tiro com uma folha de sulfite aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser tirar aqui na folha de sulfite, você tira aqui, vem com o lápis 6B. Deixa eu pegar um pequenininho que eu deixo aqui sempre pra eu tá tirando. Eu compro esse aqui, que é da Faber-Castell. Acho que não dá nem pra ver mais, gente. Deixa eu ver se foca. Ó, da Faber-Castell, esse é o 6B. Eu gosto dele porque ele, se eu riscar o tecido, eu consigo apagar sem manchar o tecido depois, entendeu? Fica legal. Aí, vamos lá, ó. Vou tirar na folha pra vocês verem como eu faço. Eu prefiro tirar assim do que tirar na impressora. Uma que eu gasto muita tinta na impressora e pela impressora fica ruim pra você estar escrevendo depois. Eu prefiro, porque aqui eu já vou tirar uma linha fina só com lápis. E eu não forço esse lápis na tela do PC, então eu não vou estragar o PC. Certo? E esse lápis 6B, ele tem um grafite mais mole. Então, ele não vai forçar a tela do computador. Ele funciona como se fosse um pequeno carvão. Tá? Eu vou tirar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, eu achei a letra que eu falei pra vocês. É essa aqui que eu queria, ó. Tá vendo? Ela tem um coraçãozinho no comecinho aqui. O que eu fiz? Eu fui na tela do PC, coloquei a folha e tirei. Como que eu vou passar ela pra esse tecidinho aqui que eu tô precisando? Vamos fazer assim. Se eu tiver aquele carbono para tecido, eu vou colocar o carbono aqui embaixo, vou colocar em cima do tecido e vou tirar. Se eu não tiver, tem muita gente que não tem, nem acha na cidade. Na minha cidade eu não encontro esse carbono. Só consigo comprar pela internet. Então, eu adaptei esse bendito desse lápis novamente, ó. O 6B. O que eu vou fazer? Vou dobrar minha folha aqui, ó. E vou passar onde tá a letra, o lápis. Porque aí vai servir como um carbono pra mim, entendeu? Porque eu dobrando a folha assim, o que vai acontecer? Eu vou enxergar certinho aqui aonde tá a letra,
Não vai sujar a minha régua que tá aqui embaixo, que eu coloquei pra apoiar, pra ficar bem escurinho aqui esse risco, pra passar pro outro tecido. Porque o meu tecido que eu vou passar é rosa, certo? Tecido rosa. E eu vou terminar de fazer isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, olha. Eu passei. Aqui eu passei esse giz panda, ó. Que é aquele que a gente apaga com o ferro por cima do risco do lápis, que ficou só pra vocês poderem observar, ó. Tá vendo? Eu passei pra cá. E agora? Agora eu preciso ir pra máquina pra bordar. Então, no caso aqui, eu vou, como é pra mim fazer uma aplicação numa bolsinha porta-estetoscópio de uma médica, eu vou colocar a manta R1 por baixo, certo? Porque eu quero que fique em um relevo. Então, eu vou bordar aqui. Agora, se você for bordar diretamente no tecido, sem nada por baixo, vamos supor que você vai estar fazendo uma semaninha de pano de prato. Você vai bordar direto na sacaria. Você não pode bordar diretamente na sacaria. O que você vai fazer? Vai pegar um TNT 100 e vai colocar por baixo. Porque aquelas matrizes que vêm pra gente colocar por baixo são muito caras. E pra gente não compensa, né? A não ser que você já tenha tudo estruturado, compensa. Mas se não, vamos improvisar. Eu sempre coloco esse aqui, ó, o Gramatura 100, que é aquele mais durinho. Porque ele vai dar uma sustentabilidade para você bordar. E você consegue depois picotar ele por trás. Toalhinha de bebê, eu bordo assim, coloco ele atrás, risco aqui em cima, bordo todinho, depois atrás dou um pique nele e vou puxando ele todinho. Ele sai todinho de trás da letra. Certo? E ele dá uma firmeza para você poder bordar, porque a sua máquina não é uma bordadeira, é uma doméstica comum, certo? Bora lá que eu vou explicar a regulagem da máquina agora. Bom, meninas, a regulagem da máquina. Eu vou fazer para vocês nessa Singer Facilita Pro. Na realidade, eu gosto mais de bordar numa antiguinha que eu tenho da Eugene, depois eu vou mostrar ela para vocês. Só que como ela não tem o botãozinho de regulagem de tensão, fica difícil eu mostrar pra vocês qual a numeração da tensão que eu uso, certo? Mas eu bordo nessa aqui também. Qualquer máquina dá pra bordar. Certinho? Olha, eu gosto de deixar sempre a agulha aqui, na última lateral dela, sempre à direita. Mas como o zigue-zague não controla isso, você vai trazer ela aqui pro meio. Certo? A regulagem do tamanho do ponto aqui, ó. A gente vai deixar lá no 0. Certinho, gente? No 0. Pra serrilha aqui não correr. Porque ela tem que ficar parada. Se ela correr, ela vai querer puxar o tecido. E quem vai movimentar o tecido é você. Certinho? Aqui eu controlo o tamanho do meu zigue-zague. E lembrando, antes de começar a bordar, eu tenho que fechar o ponto para depois começar a fazer o bordado da letra aqui no zigue-zague. Regulo o tamanho que eu quero para bordar. E na hora que eu terminar a letra, eu venho aqui na costura reta e fecho o ponto novamente, senão o seu zigue-zague inteiro vai desmanchar, certo? E atenção, eu deixo ela no 2, porque ela tem que ficar bem aberta, soltar a linha. Porque senão o que vai acontecer? Vai repuxar e você não vai conseguir bordar, que vai franzir todo o seu tecido. Então, eu deixo ela aqui no 2, entre 2 e 1. Você vê o que mais solta a sua linha. Abaixa o pezinho da máquina e puxa, para ver se tá bem soltinho, ó. Se estiver bem soltinho quando você abaixar o pezinho da máquina, tá no ponto certo. Certinho? E aqui, a parte da serrilha. Eu uso uma folha de acetato, que eu tampo ela. Vou tirar ela da outra máquina para mostrar para vocês. Eu tenho essa folha de acetato, ó, tá vendo? Até com a marca da serrilha ali, ó. Fiz um buraquinho do tamanho ali. Eu venho e prendo ela aqui certinho. Deixa eu abaixar a câmera para mostrar para vocês. Lá, ó. Eu venho com ela aqui, minha folha de acetato. Venho aqui, ó, naquele buraquinho que sobe da serrilha. Tá com fita a minha folha de acetato, eu venho e prendo ela aqui.
Por que que eu prendo ela aqui? Pra poder ficar bem presa e eu conseguir deslizar o tecido em cima do jeito que eu preciso pra poder bordar, certo? E o pezinho do quilt que eu uso pra poder tá bordando aqui, vou mostrar pra vocês a diferença. O pezinho de quilt livre que eu utilizo é esse, ó, que tem a haste mais larga, certo? Olha, a haste dele é bem mais larga do que os outros, porque tem este outro aqui, ó, que é de quilt livre, que normalmente a gente acha em todas, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, que a gente acha em todos os armarinhos. Esse aqui, ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele não dá pra fazer o zigue-zague, ele é só pro quilt livre mesmo, porque é uma batida de agulha aqui. Não cabe. Olha a diferença do tamanho da haste deste para este, ó. Tá vendo? É bem grande a diferença. Este aqui, você consegue fazer todos os tamanhos de zigue-zague sem a agulha bater na haste. Então, você consegue bordar o tamanho que você quiser, porque a agulha vai ficar batendo pra lá e pra cá. Certo? Bora lá montar a máquina. Meninas, lembrando de uma coisinha que eu esqueci. Eu uso linha própria para bordar, certo? Essas linhas comum de cone que a gente usa, essa para costura, ó. Eu não nego, bordei muito com ela quando eu comecei. E tanto que para vocês treinarem, bordar com ela é um gasto a menos. Quando for para treinar, não na peça final, tá? Porque ela não desliza e não dá aquele acabamento que essa linha, ela é brilhante, tá vendo, ó? Ela é bem brilhante. E ela é lisinha, então o bordado fica mais bonito. Ela desliza. Essa aqui que eu tô usando, ela é da Vision, ó. Deixa eu ver se eu foco pra vocês verem. Tá vendo? Ela é da Vision. Aqui na minha cidade, eu pago R$10,50 neste cone. É um cone grande, rende muito, compensa, viu? Vale a pena o investimento. Sem cortar que o bordado fica bem mais bonito. E para quem não tem experiência, eu não vou utilizar porque eu já consigo bordar sem colocar o bastidor. Mas quem preferir, pode comprar um bastidorzinho. Esse aqui, eu paguei R$8 aqui na minha cidade. É o redondinho. Ele tem 15 centímetros de diâmetro. Tem aqui o parafusinho para você estar regulando. Então, você coloca o tecido em cima, vem... Isso aqui vai fazer ele afundar lá dentro. Vou colocar para vocês verem. Vou colocar o TNT aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o TNT em cima e vim aqui, ó. Ele vai prender e vai manter esticadinho o tecido para vocês poderem bordar, ó. Aí vocês esticam ele direitinho, vem aqui, nessa haste aqui, ó, e regula. Então, ele vai ficar no bastidor esticadinho. Você encaixa debaixo do pezinho da máquina pra bordar. Eu não vou usar porque eu já acostumei bordar sem usar o bastidor, tá? Para as iniciantes é bom porque aí não vai franzir o tecido, certo? Então, meninas, olha, eu coloquei aqui meu tecidinho, certo? Tá aqui. Eu vou abaixar o meu pé calcador aonde eu vou começar. E o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, vou fincar a agulha e vou puxar essa linha de baixo pra cima, igual a gente faz no quilt. Ó, pra dar o acabamento dela. Sem acabamento não tem como ficar, né, gente? Deixa eu posicionar direito a câmera que tá muito ruim. Acho que agora melhorou. O que que a gente vai fazer? Primeiramente, eu tenho que travar a minha costura, para depois não abrir todo o zigue-zague, certo? Senão eu vou perder o meu bordado. E eu vou fazer o quê? Eu vou seguir. Tem gente que borda assim e usa a virar o tecido. Eu não viro porque não tem necessidade. Certo, gente? Não tem necessidade de você estar ali virando o tecido. Porque o movimento que você vai fazer com as mãos aqui já vai ajudar muito
muito mesmo. Porque perfeito igual uma máquina não vai sair, certo? A máquina de bordar, ela vira toda a agulha, então fica perfeitinho. A nossa vai ficar parecido, não vai ficar feio, mas vai ficar mais parecido, mais próximo. Então, primeiramente, eu vou travar a minha costurinha aqui, ó. Foi um pouquinho pra frente e pra trás. Tá vendo que aqui ficou as duas linhas, gente? Ó, as duas, a de baixo e a de cima. Embaixo, vocês não precisam colocar essa linha de bordar. Embaixo é a linha comum, tá? E a agulha aqui, eu gosto de usar a número 11. Aquela que é toda prata, não aquela bola dourada, não. Que aquela ponta que é redondinha, que é bolinha, ela não vai ajudar você a bordar, que você precisa furar o tecido, certo? Então, essa aqui é toda pratinha mesmo, para tecido de algodão. E eu gosto da número 11 porque ela mantém o ponto bem fechadinho, certo? E agora, essa parte aqui, eu preciso fazer ela mais fininha. Então, eu vou regular minha máquina num zigue-zague mais fininho. Ó, eu vou medir ele ali com a mão mesmo. Abaixando o pedalzinho, ó. Deu o tamanho que eu queria. O que que eu vou fazer? Como aqui tá coberto os dentinhos com acetato, o ponto tá no número 0, eu consigo movimentar o meu tecido, certo? Olha lá, ó. Eu vou seguir a linha que eu mesma desenhei. Eu fiz a primeira parte. Eu quero deixar ele um pouquinho mais largo. O que que eu vou fazer? Levanto a agulha, venho aqui e aumento um pouquinho o meu zigue-zague. Aumentei um pouquinho o zigue-zague, vou terminar de fazer o restante, porque essa linha eu queria fina. Mas o restante eu queria grosso, porque é o desenho da letra. E eu quero deixá-lo o mais próximo possível, certo? Bora lá fazer o restinho. Viu, gente? Ó, coloquei um primeiro tamanho aqui, um segundo tamanho aqui. Agora, eu vou pro terceiro tamanho, que é o que eu vou usar até o final, tá? Bora lá. Lembra que eu falei, gente, que na hora que chegasse aqui no final ia ter que travar novamente a costura? Então, vou voltar pro zigue-zague e vou voltar pro ponto reto e vou travar a costura. Certo? A imagem não tá muito legal, gente, que eu tô filmando com o meu celular, não tá focando direito. E o brilho da luz da máquina não tá deixando legal, peraí. Vamos ver se foca agora. Certo, ó, eu travei. Então, você vai seguir a linha que você desenhou. Se eu desenhei aqui, ó,
é para me seguir. E por causa dessa haste aqui, ó, o arinho dele ser largo, você consegue enxergar direitinho aonde você tem que passar com o seu zigue-zague. Certo? Eu vou bordar aqui, depois eu mostro pra vocês pronto. Bom, meninas, ficou assim, ó. Tudo é prática, gente. Não pode desistir. Tem que ir pegando o pedacinho de tecido, passando as letras pra lá e ir treinando. É treino. Não desista, gente. Eu quase desisti. Sorte que eu não desisti, porque isso aqui é um diferencial. Porque a gente pagar por letra para alguém bordar na máquina profissional fica muito caro. Não compensa para os nossos clientes, certo? E é treino. Vamos treinando que uma hora sai, tá? Isso aqui eu vou aplicar aqui, ó. Nessa palhinha da minha bolsa aqui. Que ela vai ficar aqui, ó. E eu vou aplicar com essa mesma técnica aqui, eu vou passar em volta aqui para prender nessa palhinha da minha bolsa. Certo? Eu vou fazer um pedaço junto com vocês para vocês verem como que eu aplico aqui, tá? Dá para usar essa técnica de fazer em volta com zigue-zague igual o bordado, no mesmo como um appliqué, quando você quiser fazer um appliqué com um desenhinho, você vai bordar todinho em volta ele para prender no tecido do appliqué, certo? Dá para fazer com essa também. Não só com caseado, com essa também, tá? Vamos lá. Vamos lá, meninas. Eu vou travar a costura da mesma forma que eu fiz aquela hora, certo? Vamos puxar a linha pra cima, ó. Desci o pé da máquina, subi, puxei. Ó, puxei a linha de baixo pra cima, fiquei com as duas linhas aqui, ó. E o que eu vou fazer? Vou travar com uma costura reta, ó. Travei, venho aqui, corto a linha pra não ficar me atrapalhando. E eu preciso de um zigue-zague que cubra todo esse pedacinho aqui, certo? Então, eu vou regular. Vou vir aqui na minha máquina, vou ver o zigue-zague que mais se encaixa, ó. Com o movimento simples com a mão, você sabe o tamanho que você precisa do zigue-zague, ó. Ele desceu na pontinha do tecido que eu deixei cortado e veio pra costura de emergência. Então, vai dar certinho. O que que eu vou fazer? Vou começar, vamos lá. Devagarinho, tá, gente? Pra poder prender toda a volta. Se for pra você movimentar com muita rapidez o tecido, você não vai preencher. Vai ficar aqueles espaços do zigue-zague. Você tem que preencher todo o espacinho dele para não ficar parecendo tecido de baixo. Como eu tô numa curvinha, vou girando o tecido. Aqui eu vou girar o tecido, porque eu preciso que ele fique uniforme em toda a volta. Lembra que a letra a gente não girou o tecido? Aqui eu preciso. Eu tenho curvinhas para fazer, ó. Meninas, eu vou terminar aqui, depois eu mostro pra vocês pronto, tá? Olha, meninas, e ficou assim, ó. Isso aqui vai ser a parte da frente da minha bolsinha. Eu apliquei, ó, aqui todinho com o zigue-zague. Tá vendo o brilho que dá essa linha, que é própria pra máquina de bordar? Olha, ela fica lisinha, então ela dá todo um acabamento em volta. E a letra fica bem parecida com a da máquina de bordar, ó. É um diferencial dos nossos produtos. Quanto mais você personalizar, mais fácil. E uma dica, meninas: nunca pegue encomenda sem antes pegar pelo menos 30% do valor total de entrada. Você pegando qualquer quantia de entrada, é uma garantia que o cliente vai vir pegar depois o seu produto.
Ainda mais nessa época que a gente está vivendo de pandemia agora. Tem muita gente que faz encomenda e depois não pega. E pra gente é prejuízo, né? Porque é todo um trabalho, é demorado. Essa peça eu quiltei, ó. Tá toda quiltadinha. Qualquer hora dessa eu vou ensinar vocês a fazer o quilt livre que eu faço aqui. E aqui, não esqueçam de deixar uma margem. Passa uma costura em volta, fecha e depois vocês cortam com uma margem de meio centímetro para dar para vocês ter uma guia para fazer essa aplicação aqui. E aqui eu não viro tecido, porque eu faço esse movimento aqui com ele. É só seguir a linha, gente. E treinamento. Sem treinamento, vocês não vão chegar a esse ponto aqui, não. Tem que treinar, tá bom? É persistência. Gente, se tiver alguma dúvida, deixa para mim lá na descrição do vídeo, nos comentários lá. Eu vou estar respondendo lá para vocês, tá? Qualquer coisa a gente até marca uma live pra gente estar fazendo ao vivo para vocês tirarem as dúvidas. Espero que tenha ajudado vocês. Beijo!